Fala galerinha, agora eu vou corrigir com vocês a questão 10 do trabalho. Nesse exercício ele está falando que tem uma pessoa que está com 30 mil reais na mão. Esse dinheiro que ela está na mão a gente é chamado de capital ou valor presente, que é o que ela tem no momento. Ela aplica esses 30 mil reais em um sistema de rendimento a uma taxa de 0,8% ao mês e deixa esse dinheiro aplicando sem retirá-lo nesse intervalo de tempo por um período de 10 meses. Quanto essa pessoa vai pegar no final? Eu vou resolver com vocês, primeiro pelo Excel, para mostrar para vocês passo a passo como que esse rendimento funciona. Depois a gente vai usar uma fórmula do Excel para entender e comprovar esse resultado. Depois nós vamos calcular isso na mão, utilizando uma fórmula. E por último eu vou entrar com o conceito de equação diferencial, mostrando a diferença de uma capitalização mensal, quinzenal, para uma capitalização contínua. Vamos lá então? Então vamos lá comigo, ó. 30 mil, 0,8% ao mês e um período de 10 meses, vamos para o Excel. Então, aqui, ó. Vou aumentar o zoom da tela. Então, observa comigo aqui, ó. O rendimento ou capital da pessoa é de 30 mil. Ela vai aplicar esse dinheiro a uma taxa de juros. Vou colocar aqui juros de 0,8% ao mês. 0,8%. Tá? Se por acaso o seu Excel aqui jogar isso para 1, é porque você tem que vir aqui alterar o número de casas decimais, ó. Tá vendo? Se eu reduzir as casas decimais, ele coloca 1. Se eu aumentar, ele vai para 0,8. Você vem aqui agora, coloca o período, que é de 10 meses. Agora, ó, isso aqui fechou. São as informações que a gente tem no exercício. Agora vamos ver mês a mês quanto que ela pega no final. Esses 30 mil aqui eu vou clicar aqui, ó, no sistema monetário aqui em cima para colocar ele em dinheiro. Então eu venho aqui, ó, período. A pessoa vai deixar 1 mês, 2 meses, vai deixar 10 meses. Para a gente copiar no Excel até o 10, seleciona as duas primeiras células, leva o seu mouse até aqui para ele mudar de posição e arrasta até bater o 10, ó. Arrasta. E aqui do lado, repara que ele vai mostrando para você, ó. 10. Fechou. Então, são 10 meses que o dinheiro fica aplicado. Vamos ver aqui. Então, o valor. Inicialmente, a pessoa vai entrar com 30 mil. Não digita 30 mil aqui, ó. Usa o sinal de igual e busca essa célula do 30 mil. Tá? Fechou. 30 mil. Vamos ver os juros do primeiro mês. Os juros do primeiro mês é 0,8% em cima de 30 mil. Toda vez que você quer calcular a porcentagem, basta fazer uma continha de multiplicação. Repito, porcentagem nada mais é do que uma conta de multiplicação. É o 30 mil vezes o 0,8%. R$240 de juros. Quanto que vai ser o montante no final do primeiro mês? A pessoa tem os 30 mil, mais os 240 de juros, ela tem 30.240. Fechou, bonito, bacana. Faz mais um antes de copiar a fórmula. No segundo mês, o 0,8% vai render em cima dos 30.240. Vou buscar aqui os 30.240. Pronto, novo dinheiro dela é esse. Os juros. Esse valor vezes 0,8%. Montante. Isso que ela tinha no final do primeiro mês, 30.240, mais esse valor que é 241,92, ela tem 30.481,92. Pessoal, se você conseguiu fazer esses dois, você já pode copiar a fórmula. Se você ainda não conseguiu, olha o que eu estou fazendo. Aqui eu vou pegar o valor anterior, que é o novo montante dela.
Aqui eu vou calcular 0,8% em cima desse valor, ó, esse valor vezes 0,8%, esse é o novo juros. E aqui eu vou somar os dois valores, que é esse valor que ela tinha, mais os juros que ela recebeu no mês, e dá isso daqui, que é o novo montante. Como que agora eu copio a fórmula? Eu quero que vocês reparem nesse detalhe aqui, ó. No quarto mês, repara que aqui essa célula, vai olhando aqui em cima, é D5, a de baixo virou D6, e aqui, se você fosse fazer a fórmula, viraria o D7. Então, ela está variando, D6, D7, D8, D9. Então, aqui você vai copiar direto sem precisar travar a célula. Você não quer que ela trava, você quer que ela vai do 6 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 9. Basta selecionar a célula, ir com o seu mouse até aqui e dar 2 cliques para que ela copie até o final, quando ele muda de posição. Vamos olhar aqui do lado, na fórmula dos juros. Em cima, ó, na primeira, B5 com B2. A segunda, B6 com B2. A outra, B7 com B2. Percebe que o B2 ficou sempre o mesmo, tanto na célula 1, como na 2, como na 3. Se ele é o mesmo em todas, significa que ele tem que travar o B2, porque os juros aqui vai ficar o mesmo. Então, eu vou vir nessa última célula que eu fiz, vou aqui no B2 e vou travar ele. Como que eu travo? Colocando um cifrão depois e colocando o sinal do cifrão antes do B. Aí eu travo o B2. Ou, se eu não quiser colocar cifrão, eu clico no F4. Ele põe automático. Aperta Enter, vem aqui e dá 2 cliques. Pronto. Na última, vamos ver se eu precisei travar alguma coisa. A primeira, B5, C5, B6, C6, B7, C7, a outra, B8, C8, B9, D9, não travou ninguém. É só você copiar. Pronto, acabou, olha lá que beleza. Essa pessoa aplicando 30 mil a uma taxa de juros de 0,8% ao mês, no final ela vai pegar R$ 32.488,27. Fechou? Tá aqui, ó. Vou marcar esse valor aqui. R$ 32.488,27. Vou clicar aqui no cifrão e esse valor ela pega no final de 10 meses capitalizados mensalmente. No item B, ele pergunta para você quanto que essa pessoa vai pegar se ela capitalizar esse dinheiro quinzenalmente. Então, vamos lá. A taxa de juros por mês é 0,8% ao mês. Se eu faço capitalização quinzenal, ele vai pegar 0,8, vai dividir por 2, vai ficar 0,4 na primeira quinzena e 0,4 na outra quinzena. Então, repara que capitalizar quinzenalmente, em 10 meses eu vou ter um total de 20 meses, porque a cada um mês eu estou capitalizando 2 vezes, na primeira quinzena e na segunda quinzena. Então, olha aqui, ó. Seleciono os dois, mudo o mouse e arrasto até bater o 20 aqui, ó. Que agora são 20 quinzenas. Tá? Agora é quinzenalmente. Copio tudo isso daqui. Clico aqui, dou 2 cliques aqui e dou 2 cliques aqui, ó. Fechou? Só que lembra de um detalhe agora. Como é quinzenalmente, ele vai pegar essa taxa de 0,8% ao mês e vai fazer 0,4 na primeira quinzena, 0,4 na segunda. Eu quero dividir isso por 2. Repara que se você faz só isso, vai dar um erro, ó. Por quê? Tudo que for fórmula, tudo que você pedir para fazer uma conta, você precisa entrar com o sinal de igual. Então, quinzenalmente, a pessoa pega no final 32.493,43. Vamos colocar aqui em cima, ó. 32.000
493,43. Pegou, ó, muito pouco a mais. A diferença foi muito pouco, ó, de 493 e 428. Isso na capitalização quinzenal. Agora, rapaziada, nós vamos calcular quanto que essa pessoa pega no final, que é o que está pedindo aí no item C, se a gente estiver usando a fórmula direto do Excel. Aqui a gente fez, ó, descobrindo juros mês a mês, ó, mês por mês, no primeiro, no final do segundo e assim por diante. Eu quero saber quanto que essa pessoa pega no final de 10 meses capitalizados mensalmente. Tem que dar esse resultado utilizando a fórmula do Excel. Repara aqui que quando eu capitalizo mensalmente, a taxa de juros aqui passa para 0,8. Vou trocar aqui para 8. A fórmula que a gente usa é igual valor futuro. Valor futuro é quanto eu vou pegar no final com a aplicação de 30 mil. Sempre começa uma fórmula com sinal de igual, abre o parênteses. Agora o Excel vai falar tudo para você, o caminho é simples, ó. Ele está dizendo assim para você, olha aqui, ó, clica na taxa, 0,8. Põe um ponto e uma vírgula. Aí ele mudou para negrito, NPR, número por período. Clica aqui nos 10 meses. Repara que vai dar um errinho aqui no final, quero que vocês percebam por quê. Vou colocar aqui ponto e vírgula, PGTO. PGTO é pagamento. Eu não realizei nenhuma parcela, nenhum pagamento. Eu peguei os 30 mil e deixei aplicado durante 10 meses sem mexer nele. Como eu não tenho nada para colocar nesse campo, aperto uma outra vez o ponto e vírgula. VP é valor principal. VP é o valor, é o meu capital, é quanto eu tenho, quanto eu investi. 30 mil, professor. Ponto e vírgula e o tipo. Coloque 0 para fim do período e 1 no começo do período. Vamos pegar no final do período. 0. Fecha parênteses, aperta o Enter. Deu um erro. Por que que deu um erro? Repara que no período a gente digitou 10 meses. 10 é número, meses é letra do alfabeto. Quando você coloca os dois numa única célula, o Excel não entende. Então você tem que pôr só o 10 e já sabe que isso daqui é meses, tá? Aí repara que ele deu o mesmo resultado desse daqui, porém deu negativo. Isso eu já expliquei em sala para vocês porque acontece. Para quem não entende é o seguinte, ó, imagina que uma aluna aí da sala de aula foi no banco pegar 30 mil, então tá entrando na conta bancária dela 30 mil reais. Então eu digo que é positivo. No final, vamos supor que ela vai pagar 32.488, que é os juros. Então eu digo negativo, porque é o que vai sair. Pegando para essa situação de contexto, tá? Entrou 30 mil para ela, ela jogou 30 mil para o banco, então positivo. E no final o banco vai devolver para ela 32.488, negativo. Então porque vai ficar negativo no banco. Fechou aí, pessoal? Então, essa é uma ideia fazendo dentro do Excel. Aí, quando a gente volta aqui no exercício, ele pede lá para você comprovar esse resultado usando uma fórmula, a fórmula do montante que você aprendeu lá na quinta série, que é essa daqui, ó. Repara comigo que eu posso calcular os juros utilizando essa fórmula. Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Montante é o que eu pego no final. O capital é quanto eu estou aplicando. O I é a taxa de juros. 0,8% é 0,8 dividido por 100. Por isso que é por cento. Isso dá 0,08. Tudo isso elevado ao período de aplicação, que é 10. Quando você faz essa conta na calculadora, que você já sabe fazer isso direto, você vai encontrar como resultado o valor anterior que a gente fez lá, que é esse daqui, ó. 32.488,27. 32.488,27.
Aqui no item D, ele está perguntando: escreva uma equação diferencial para o momento em que essa capitalização é contínua. O que é uma capitalização contínua, pessoal? Olha bem. Suponha que você pegou, o banco está te oferecendo uma taxa de 0,8% ao mês. Eu vou fingir aqui que é 1% só para ficar mais fácil. Ó. Suponha que é de 1% ao mês. Se for capitalizado mensalmente, no final de cada mês, você paga, o banco gera um juros de 1%. Se for capitalizado quinzenalmente, em um mês eu tenho 2 quinzenas. Então, você vai pegar 1%, vai dividir por 2, no final da primeira quinzena, 0,5%. No final da segunda quinzena, mais 0,5%. Se eu falo que eu quero fazer uma capitalização semanal, como a taxa de juros é 1% ao mês, em um mês eu tenho 4 semanas, então ele vai pegar esse 1% e vai dividir por 4, 0,25% a cada quinzena, a cada semana. Agora, para fechar, e se eu estou fazendo uma capitalização contínua? Pessoal, não contínua, eu não vou dividir por 4, porque em uma semana tem 4. Eu não vou dividir por 30, porque em um mês tem 30 dias. Eu vou dividir por infinito, porque ela está sendo contínua. E aí que entra o conceito de equação diferencial. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Que fórmula que eu discuti com vocês para equação diferencial? A variação, toda vez que eu falo variação, eu estou falando em derivada. A variação do capital, à medida que o meu tempo passa, é proporcional à taxa de juros. Repito, quanto maior o capital, maior é a variação. Quanto maior a taxa de juros, maior vai ser a variação. Essa fórmula a gente sempre usa para quando eu me referir para vocês em taxas contínuas. Vem agora aqui, ó, vamos resolver isso aqui. Multiplique-se em cruz, DC vezes 1 dá DC, I vezes C vezes DT vai dar I vezes C vezes DT. Resolve essa equação diferencial, deixa o C junto com C, I vezes DT. Lembra lá agora? Integra os dois lados. A integral de DC sobre C é ln de C. A integral de I, e a taxa de juros é uma constante, de IDT é IT. E lembra que a gente sempre acrescenta uma constante. Eu vou colocar um K aqui para não confundir com esse C do capital. Vamos isolar o C. Para isolar o C, eu preciso arrancar aqui do lado o ln. Para tirar o ln, eu aplico E dos dois lados. Ó. E desse lado e E desse lado. Cancela isso, sobra o C. Aqui eu posso usar aquela propriedade, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. E é constante, K é uma constante. Isso daqui pode ser escrito como E de IT vezes a constante. Então, toda vez que eu falar para vocês em capitalização contínua, você usa essa fórmula e você sempre vai chegar nesse resultado aqui, ó, quando for juros. Agora, vamos interpretar essa fórmula aqui. Vamos entender quem é esse K, essa constante aqui. Usa essa informação aqui, moçada. No instante inicial, eu cheguei no banco e tinha um determinado capital que a gente chama de capital inicial. Quando eu substituir aqui na fórmula, vai ficar assim, ó. No instante inicial, quando meu tempo for 0, o meu capital é C0.
I vezes 0 dá 0, E elevado a 0 dá 1. Então, a sua constante sempre vai ser o capital inicial. Então, eu vou fechar com vocês aqui, fazendo esse resumo, ó. Grava aí. Falou em juros, onde a taxa de variação é contínua, eu uso essa fórmula aqui, que a gente já discutiu ela. Resolvendo essa equação diferencial, você encontra como resultado isso daqui. C é igual a I de T vezes a constante. Quem é essa constante? Sempre, e está provado aqui, vai ser o capital inicial. Então, eu posso escrever como C0 vezes E de T. Então, vocês precisam saber esses dois passos para a gente poder brincar dentro desse exercício. Galerinha, agora para acabar, a gente vai determinar qual é o valor do montante final se a gente aplicar isso de forma contínua. Ó, forma contínua. Então, vamos lá? Toda vez que eu falo capitalização contínua, a gente usa essa fórmula aqui, que a gente acabou discutindo no exercício anterior, que diz que o capital é igual ao capital inicial vezes E elevado a I vezes T. Agora, aqui o importante é que você saiba interpretar essa fórmula. Repara que eu quero saber o capital meu, eu quero saber o valor do C. Quando eu jogar um capital inicial de 30 mil a uma taxa de 0,8, 0,8% é 0,008, por um tempo de 10 meses. A gente quer calcular isso daqui. Então, vai ficar 30 mil vezes isso tudo. Vamos fazer na calculadora. Então, você faz assim, ó, 30 mil vezes... O E, para quem não sabe, tem dois. Tem o E de X e tem o E. Essas duas teclas aqui, a gente usa elas estão em cima da tecla do LN. Para acionar essa primeira, você clica no Shift e no LN. Para usar essa daqui, você clica no Alpha, que ela está de rosa, e depois o LN. São essas duas teclas. Qual que é a diferença do E de X e do E? Se eu for usar o E de X, eu vou digitar assim, E, em seguida eu coloco isso aqui direto na calculadora, ó. Se eu for usar essa tecla aqui, eu vou ter que colocar o E, o chapeuzinho para elevar tudo isso daqui a 0,008 vezes 10. Essa é a única diferença entre as duas. Então, aqui fica 30 mil vezes tudo isso. A gente já pode fazer a conta direta aí na calculadora, vai dar, então, E elevado a 0,008 vezes 10. 32.498,61 centavos. Esse aqui é o capital que eu vou pegar no final se eu utilizar essa taxa de juros contínua. Para vocês conferirem e entender melhor esse resultado, olha a diferença aqui, ó. 32.488 é o que tinha dado 488 capitalizado mensalmente. Quando eu capitalizo isso continuamente, o tempo inteiro, a diferença não deu tanto, ó. Aqui deu 98 e aqui no nosso deu 498 e lá tinha dado 88. É isso aí, galera. Qualquer dúvida, anota aí, me procura, teria a maior satisfação em ajudá-los. Um grande abraço para todo mundo.